esse silêncio fala mais alto, irmãos. Dá a impressão que, como diz lá, já agora, Deuteronômio 28, 23. Isso aqui é resultado da desobediência, mas eu já vou dar a comparação. O céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze, ou seja, não vai chover, não é? O chão debaixo dos teus pés como ferro, ou seja, não vai produzir fruto. E nós às vezes estamos a orar para Deus, dá a impressão que os céus são de bronze. Parece que Deus não nos ouve. É silêncio da parte. Nós esperamos que Ele nos fale connosco e é um silêncio. E olhamos para o chão e vemos que nós não vamos para lado nenhum. Deus, por que é que não falas, Senhor? Olha só. E Deus mantém o seu silêncio. Se nós não tivermos, nessa altura em que estamos a orar a Deus, se nós não estivermos em pecado ou em desobediência para com Deus, porque se estivermos, sabemos que temos que arrepender-nos, né? Pedir perdão a Deus, etc. Mas se nós está tudo bem, nossa comunhão com Deus está certa, nós estamos a caminhar com Deus e mesmo assim nós oramos e nós não obtemos resposta, é só silêncio da parte do Senhor. Sabe uma coisa? O inimigo usa essa oportunidade para nos lançar dúvida e incertezas. Ele não está a ver, mas não vais nisso, já te avisei, já te disse como era. Não, pá, lá ficas a saber melhor, não é? Escolhe melhor, não é? E ele não te ouve, pá. Ele está distante, ele não quer saber de ti para nada. O inimigo põe coisas na cabeça da pessoa. Então, mas se nós estivermos bem na nossa comunhão com Deus, perante isso, essas incertezas e essas dúvidas, a nossa atitude deve ser o quê? Derrubar isso em nome de Jesus. Amém. Lançar por terra essas ideias de dúvidas e incertezas. Não, em nome de Jesus. Deus é fiel. Amém. Deus confia mais em mim que eu próprio confio em mim. Deus é fiel. Amém? E não vamos dançar a música do diabo, dos pensamentos que ele nos lança, não é? Das opiniões que ele nos lança, as sugestões que ele nos lança. Então, por que é que nesses momentos que nós tanto desejamos uma resposta da parte de Deus, Deus fica em silêncio? Por que é que ele não fala conosco? Muitas vezes acontece. Por que é que ele não fala conosco? Bem, eu tenho como resposta a essa pergunta da minha parte, não da palavra, da minha parte. Eu tenho, para responder a essa pergunta, tenho outra pergunta, que é a seguinte: e se esse silêncio da parte do Senhor nosso Deus são oportunidades que Ele nos está a dar para o aprendizado, para amadurecimento espiritual, para desenvolvimento da nossa confiança nele? Porque é isso que Ele faz. E os irmãos já vão entender melhor essa parte. Hoje já vamos ver e vamos refletir como é que o Senhor nos guia. Sabemos que muitas vezes com comandos claros, outras vezes com sinais, mas Ele também nos guia com o silêncio dele. O silêncio de Deus. Não pense você, se Deus não dá uma resposta, fica em silêncio, que Deus está zangado consigo. É maneira dele ensinar para nós podermos amadurecer no Senhor e não nos afastemos, não fiquemos desanimados, mas fiquemos gratos a Deus porque Ele está a confiar em nós. Amém? Então, Ele confia. Ele não vai falar nada, mas Ele confia que você e eu vamos tomar as decisões corretas, em linha com a sua palavra, de forma que eu agrade. Amém? Em nome de Jesus, segundo a sua palavra e a sua sabedoria. Então, nós vemos muito disso no livro dos Atos. A Bíblia, as Bíblias hoje em dia, os livros que nós chamamos Bíblia, tem como título desse livro Atos dos Apóstolos. Eu não gosto desse título. Eu não gosto. Eu chamo isso Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Não é glória para os apóstolos, é glória para Deus. Amém?
Os Atos são do Espírito Santo. Então, e o livro dos Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, serve de índice de conteúdo para a vida e o ministério do apóstolo Paulo, de Pedro e tantos outros, amém? Ensina muita coisa, muitos valores espirituais, etc. É um livro rico nessas coisas. No caso do apóstolo Paulo, o livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos narra as jornadas, as viagens missionárias do apóstolo, narra, enfim, as experiências que ele passou, perseguições e grandes vitórias, e o mover do Espírito, as igrejas que ele estabeleceu, os avivamentos que ele viveu e testemunhou no seu ministério, e o grande impacto que ele criou naquele mundo, nas suas viagens missionárias, por onde ele passou. A sede do apóstolo Paulo era Antioquia, o hub. Sabe a palavra em inglês é hub? O hub, né? Hub, ou o centro da igreja e da missão aos gentios, porque Deus chamou para ir ministrar aos gentios, não é? Gentios são todos aqueles povos que não são judeus. E Paulo foi chamado para esses. Então, Antioquia era o centro, era o hub, de onde partia tudo para a criação, para a plantação de igrejas, para a propagação do Evangelho, para as missões aos gentios. Era a partir da Antioquia. E a história, por isso, de Antioquia, a história da igreja, a partir de Antioquia, oferece lições poderosas, lições espirituais muito poderosas sobre o desafio da navegação, a navegação no Espírito, o caminhar com Deus no Espírito, a promoção da unidade no corpo, amém? E a vivência pela graça de Deus, aleluia, mediante a fé, a confiança e submissão total a Ele, entre a igreja dos gentios. Então, e como sabemos, a orientação de Deus nem sempre chega a nós através de uma voz audível, ou através de sinais claros e evidentes, que Deus disse assim, assim, assim. Muitas vezes vem através de silêncio. Parece que Deus não fala conosco. Aleluia. Porque primeiro Ele quer levar-nos a crescermos, a amadurecermos mais espiritualmente. Aleluia. A edificarmos a nossa fé, a orarmos no Espírito, edificando a nossa fé. E só depois é que nós vamos começar a entender a razão porque Ele ficou silencioso, porque nós começamos a entender a orientação dele. Pois é. De repente começa a vir coisas. Porque nós estamos a crescer, nós amadurecemos no Senhor, nós não ficamos tristes porque Ele não falou conosco. Isso é simples demais, irmãos. Ele fica em silêncio porque Ele nos ama. Ele quer que a gente cresça mais, amadureça mais nas coisas do Espírito. Aleluia. E assim, para nós aprendermos a tomar as decisões corretas, fazer as escolhas certas, etc., de forma que eu agrade a eles e que seja bom para nós. Muitas vezes o que é bom para nós, na nossa cabeça, nós não queremos. Queremos a nossa maneira. Achamos que na nossa maneira é que vamos lá, certinho, é aquilo. E Deus diz outra coisa e nós... A gente parece que não aceita aquilo que Deus nos está a dizer e damos preferência àquilo que nós, a forma como nós queremos. Não, nós temos que crescer, amadurecer espiritualmente para entendermos aquilo que Deus tem para nós. Então, Ele quer que você e eu possamos demonstrar, através da nossa atitude, através das nossas decisões, das escolhas que tomamos nessa vida, amém? E que é uma experiência pessoal em Deus, que é uma coisa de resultado de submissão a Ele, de amadurecimento na Sua palavra, etc., em nome de Jesus. Tal qual um dia, eu falo por mim,
Os meus pais um dia disseram assim: olha, rapaz, tu já és um homenzinho. Tu és já um homenzinho e por isso tu deves começar a ser responsável pelas tuas atitudes. Tu deves começar a ser responsável, saber aquilo que tu queres na tua vida. Agora é a altura de tu começares a cavar o teu próprio poço e beber a água que Deus tem para ti daquele poço. Chega de beber a água do poço dos outros. É o papazinho, a mamãzinha, tadinho do menino. Irmãos, temos que cavar nossos próprios poços em Deus, amém? E beber da água que Ele tem para nos dar. E então, aleluia, tomar nossas próprias decisões. Do mesmo modo, assim também Deus quer que a gente aprenda a tomar as decisões certas, fazer as escolhas corretas e segundo a sua palavra, segundo os impulsos, a direção do Espírito dele, do Espírito Santo em nossos corações, a gente avança. É como se Ele nos estivesse nesse silêncio que nós queremos que Ele nos dê uma resposta, Ele fica silencioso. É como se Ele nos estivesse a dizer: olha filho, olha filha, tu já tiveste muito tempo, bastante tempo na minha palavra. O que é que andaste a fazer com a minha palavra? É tempo de tu amadureceres, começares a agir, não é? E para saberes as decisões que deves tomar, para saberes a escolha que deves fazer, de forma a agradar-me a mim, que sou o teu pai e que te amo, e de forma que tu tomes essas coisas para teu próprio bem. Amém? E não ouvires sempre de mim ou de outros: vou pedir ao pastor, vou pedir àquele irmão, vou pedir àquela irmã para orar por mim. Não! Cava o seu próprio poço. Começa a beber do seu próprio poço. Amém, queridos? Da parte de Deus. E aprenda a tomar decisões, fazer escolhas em linha, de acordo com a palavra de Deus. Sabemos que inicialmente isso é muito difícil, mas eu tomar as minhas próprias decisões na minha vida, eu começar a tomar ser responsável. Antes era paizinho, mãezinha, pronto, eu estou. Não, mas chegou uma hora, sabe? Eu gosto muito do estudo da águia. Tem muita coisa, muito exemplo da águia que eu fascina. Aliás, eu gosto, sou amigo de animais. Amo os animais. E a águia pai e águia mãe, fazem lá o ninho, lá no alto do penhasco, nas alturas. Tem os seus filhotes lá em cima. E fielmente, todos os dias, eles vão caçar e trazem comida e alimento para as suas águias filhotas, não é? E estão, e não fazem nada, estão no ninho, menino, coitadinho do menino, toma, coitadinho da menina, toma, todinhos são menininhos. Mas chega uma altura que a águia pai e a águia mãe diz: meninos, vocês têm que aprender a voar. Não pense que eu e a tua mãe vamos caçar sempre para vocês, dar a papinha toda e vocês ficam aí cheios de mimos. Não, vocês vão ter que aprender a voar e aprender a ir a caçar por vocês próprios. Sabe o que é que eles fazem? Sabe o que é que as águias fazem? Atiram os filhotes para fora do ninho, penhascos abaixo. Se eles não baterem as asas. Eles começam a bater as asitas, já têm umas certas penas, e eles começam a voar. Ou não? E eles dizem: é tão bom voar. Pois é, estava sempre debaixo da guarida do papai, da mamãe. Agora começas a voar. E se porventura houver um filhote, uma águiazita que não consegue, bate as asas, mas não consegue voar, continua a cair, o pai ou a mãe fecham as asas, mergulha e apanha o filhote e leva para o ninho. Sabe como o animal mais rápido do mundo, lá em África, dizem que é o leopardo, né? Caçador, que corre 110 km por hora. Eu vou dizer uma coisa: uma águia, quando fecha as asas e mergulha no mar, passa os 300 km por hora. Esse é que é o animal mais rápido. Apanha o filhote e põe no ninho. Amanhã a mesma coisa, a mesma lição, até tu aprenderes a voar. Nós somos responsáveis em sabermos voar por nós próprios nas coisas de Deus e ensinar os nossos a voar na força deles nas coisas de Deus. Não sempre o nosso poço, o meu poço, toma. Estamos a facilitar a vida, mas estamos, na verdade, a dificultar o seu futuro. Então, amados, é assim.
E essa realidade ensinou-me dos meus pais. Ensinou-me que as lições essenciais para a maturidade espiritual, como por exemplo, este silêncio de Deus, não é para ficar triste, abatido, desanimado, mas é para o Senhor está-me como tirar fora do ninho, né? Está-me a ensinar a guiazinha a voar, não é? E para eu começar a cavar o meu próprio poço, e para eu começar a beber a água desse poço que eu cavei em Deus. Amém? E crescer, e começar a ser um indivíduo que Deus possa usar para a sua glória e para o bem do próximo. É isso, irmãos. Então, e a igreja da Antioquia era isso. Ele sabia muito bem. Nós estamos a falar às quintas-feiras da unção de Issacar. E nós vemos lá uma das escrituras que os filhos de Issacar, os 200 líderes de Issacar, sabiam muito bem as soluções a tomar no que fosse preciso para Israel. Eles sabiam. E os de Bereia, lá em Atos, os irmãos de Bereia, os bereanos, estudavam a palavra, eram mais excelentes que os tessalonicenses, porque eles estudavam a palavra todos os dias para saber aquilo que se lhes dizia era verdade, a fim de aplicar essa verdade em suas vidas. Nós somos responsáveis por isso, crescer no Senhor nosso Deus. E a igreja da Antioquia era muito forte nisso, muito forte nisso. Quando a perseguição chegou e espalhou, enfim, a igreja primitiva por várias nações, muitos crentes, eles fugiram sim da Antioquia em busca de paz e segurança, não é? E foram para outras nações, outros países, etc. Mas a igreja da Antioquia, ao contrário da igreja de Jerusalém, onde estavam os discípulos, os apóstolos, a maior parte deles, a igreja de Jerusalém era formada por judeus messiânicos, seguidores do Senhor Jesus. A igreja da Antioquia era dos gentios, dos não-judeus, que aceitaram Jesus e que serviam a Jesus. Amém? Então, estes, quando fugiram, para se esconder com segurança, para buscar paz e tranquilidade, a fim de poderem proclamar o Evangelho, irmãos. Eles buscaram lugares férteis, olha só, para semearem a palavra, a fim de poderem plantar igrejas. Amém? Eles conversaram, eles pregaram o Evangelho a comunidades inteiras. E muitas dessas comunidades, está lá em Atos 11, podemos ler sobre isso, nós não vamos ler. Muitas dessas comunidades abraçaram a fé, abraçaram a graça de Deus, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, deixaram os seus ídolos, as suas coisas, as suas religiosidades e abraçaram a fé e caminharam com Jesus. E quantos deles são heróis da fé hoje, não é? Então, Paulo e Barnabé, sabe que, num certo sentido, Barnabé era, desculpa o termo, entre aspas, era pai na fé de Paulo, do apóstolo Paulo. E Paulo e Barnabé, eles então, como o ministério dele era para as nações gentias ou não judaicas, eles iam visitar essas comunidades, esses lugares, esses grupos de cristãos que se reuniam nas casas, eles iam visitá-los para ver o progresso da palavra e se a palavra estava a ser pregada corretamente ou não. Hoje em dia qualquer um prega como ele quer e está dizendo, amém, irmão, amém, é assim, irmão, pronto. Mas iam ver como é que a palavra era pregada. E visitavam essas comunidades. Eles encontraram, você pode ler por você próprio, em Atos e nas epístolas, etc., encontraram comunidades cristãs vibrantes no Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, davam forte prioridade ao mover do Espírito, à graça de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, serviam-se uns aos outros, partiam o pão em conjunto, etc, 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 não é? Lá em casa. E não queriam nada a ver com o legalismo. Com a parte dos fariseus, muitos judeus saíam, prontos, não só de Jerusalém, mas de outros lugares de Israel, e iam visitar essas comunidades
e dizer assim, não, vocês estão a fazer assim, está errado. Está errado. Vocês têm que fazer assim, assado e frio. Começavam a trazer práticas que para aquela igreja era desconhecida. Não, nós somos de Jerusalém, nós fazemos assim, e a introduzir essas coisas do legalismo a esses irmãos. Ora, muito bem. Barnabé e Paulo tiveram que enfrentar muitas dessas situações desagradáveis que criava dissensão, contenda, divisão, etc. Eles tiveram que enfrentar todas essas situações olhos nos olhos, dizer como era, amém? Da parte de Deus. E nós podemos ver uma das igrejas que eu vou usar como exemplo, a igreja da Galácia, os Gálatas. Eles foram na história do legalismo. Vieram lá esses legalistas e começaram a dizer nas suas reuniões, não é assim, não, tem que fazer. As suas práticas legalistas começaram a ensinar a eles. Quando Paulo soube disso, ele escreveu uma carta, não foi? Para os Gálatas. E, aleluia, a explicar aos Gálatas que a salvação sempre fosse antes, fosse durante, fosse depois, e sempre será mediante a fé. E não pelo legalismo. Agora, ele escreveu, vamos ver. Aleluia. Não pelas obras. Gálatas 3, versículos 1 a 5. Gálatas 3, 1 a 5. Ó Gálatas insensatos. Eles já estavam todos no legalismo, não é? Ó Gálatas insensatos. Quem vos enfeitiçou? Quem vos deu a volta à cabeça? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais, foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes da palavra? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, nasceram de novo, pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar, por meio do mero esforço humano, porque a religião é mero esforço humano, mais nada. O Espírito não tem nada. Versículo 4. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofreste, as perseguições por amor a Cristo, perseguiram, vocês tiveram que fugir, vocês passaram coisas por causa da vossa fé em Cristo. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo isto que sofrestes, agora desistem de tudo isso? Se é que isso foi por nada, diz o apóstolo, versículo 5. Aquele que vos dá o seu Espírito, que é Deus, amém? E que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei? Ou por meio da fé com a qual recebeste a palavra? Era assim que Paulo despertava o povo, que se deixava ir na conversa, não é? E então aconteceu algo também na igreja de Antioquia. Atos 15 está lá, bem claro, conta que num momento crucial da vida da igreja de Antioquia, surgiram lá uns judeus legalistas no meio da igreja e começaram a fazer a mesma coisa, a veneno na panela, não é? E começaram a dizer, não é assim, é assado, não, vocês estão errados, não, tem que ser assim. E então, quando os líderes da igreja de Antioquia souberam disso, eles comunicaram com os líderes da igreja de Jerusalém, os apóstolos, os demais discípulos estavam lá em Jerusalém. E Tiago, irmão do Senhor Jesus, era o líder da igreja de Jerusalém, não é? E comunicaram com eles, como é que é isso? Olha só o que é que está a acontecer, não é? Aqui disputas na nossa vida, de repente vem esse grupo de pessoas, agora há disputas, há divisões, há contendas. Éramos um grupo coeso no amor do Senhor, etc. E agora há disputas sobre legalismo ou graça de Deus. Como é que é? Após a oração fervorosa, irmãos,
a igreja de Jerusalém, eles oraram porque eles eram os líderes, não é? O apóstolo Paulo, Barnabé, todos os demais oraram, buscaram, Senhor, o que é que vamos fazer? Como é que vamos agir nisso? Deus, silêncio. Deus não respondeu. Olha só. Então, ao invés, eles disseram, nós temos que agir. Nós temos que agir agora. É agora que nós temos que agir. Se Deus não nos responde, Ele está-nos a mostrar algo, está-nos a querer dizer algo. Então, o que é que vamos fazer? Olha, nós vamos de acordo com aquilo que a palavra diz. Por que Deus vai falar se Ele já nos falou na sua palavra, já nos fala na sua palavra? Então vamos fazer de acordo com aquilo que diz a palavra, nas Escrituras, amém? Vamos usar o nosso conhecimento, a nossa maturidade espiritual e vamos escrever uma carta. E vamos mandar uns irmãos para levar a carta para a igreja de Antioquia e vamos orar para que tudo seja sarado e terminado, essas coisas todas. Então, chegaram a essa conclusão. E vamos ler um pouco de Atos 15. Atos 15, 22 a 33. Olha aqui. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja lá de Jerusalém, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Vão vocês, um grupo, vão lá. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, homens tremendos em Deus. E por intermédio deles, mandaram a seguinte carta. Olha a carta que eles escreveram. Pelo conhecimento, pela maturidade espiritual que eles tinham. Porque Deus não nos mostrou nada, não é? Olha aí. Os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios, lá na Antioquia, né? Que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos, prestem nota, desde que soubemos que alguns saíram dentre nós, judeus, sem a nossa permissão, e vos têm constrangido por meio das suas palavras, confundindo-vos a mente, trazendo confusão, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso entre todos nós, reunimos, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm colocado as suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas próprias palavras o que vos estamos a escrever, o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aleluia, não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Agora vai, a sabedoria que eles me enviaram. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos. Alô, amém? Aí muita festa aí não há. Nas aldeias, a festa não há. Pois é. Os alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Abstenham-se dessas coisas. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. E por isso falamos que tudo bom vos aconteça, por isso falamos assim. E, tendo-se despedido, desceram a Antioquia, esses homens, onde reuniram a igreja e entregaram a carta, lá em Antioquia. Os irmãos a leram, olha só, e muitos se alegraram com a sua encorajadora mensagem. Amém, é isso mesmo, não é? É o que está na palavra. E Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia. Versículo 33. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, ensinamentos da palavra, foram despedidos pelos irmãos com bênção da paz.
a fim de que retornassem para Jerusalém, né? Os que os haviam enviado. Então tomaram uma decisão, Deus não falou nada, e eles entenderam, espera aí, Deus está a dizer que nós já sabemos o que é que devemos fazer, então vamos aplicar a palavra de Deus, amém? E fizeram simplesmente isso. Essa decisão mostra-nos claramente maturidade espiritual. Não, vamos jejuar 40 dias, até Deus falar. Deus está em silêncio. Nós temos que agir agora. Amém? Eles agiram. Espera aí, Deus não está a falar porque Ele sabe que nós já sabemos o que é que devemos fazer. Aplicar a sua palavra na nossa vida. Aleluia. E essa decisão refletiu maturidade, sabedoria e trouxe unidade. Porque eram homens que tinham compromisso com Deus, verdadeiro compromisso com Deus. Então, são lições profundas que nós podemos tirar desse exemplo. Não vamos aprofundar muito, mas são lições que podemos tirar. Número 1, o silêncio de Deus, nesse caso e em outros casos, não é a ausência de Deus. Ou não? O silêncio não é a ausência de Deus, Ele está lá, Ele ouve as nossas orações, mas Ele também conhece o nosso coração. Diz, vai lá, filhote, vai, tu sabes, estás-me a pedir o quê? Tu sabes, tu já tens um talento de faz, usa, toma decisões, ser responsável. Paizinho, não, bate as tuas asinhas, voa tu, cava o teu poço, na minha sabedoria já vos dei, façam. Então, por vezes a confiança de Deus em nós, porque Ele confia em nós, Ele mantém-se em silêncio. Eu sei, meu filho, eu sei, minha filha, que tu sabes exatamente o que fazer. Tanto faz. O silêncio de Deus é isso que diz. Agora, número 2. A graça de Deus como é que vou dizer? É muito, mas muito acima do legalismo. O legalismo é esforço da carne, não é? Mas a graça de Deus é Deus quem nos dá a sua graça, o seu amor, não é? O legalismo foca toda a força no comportamento exterior. Vamos fazer assim, olha aquele pecador, olha aquele... Isso é legalismo. Mas a graça de Deus transforma. Porque eu estou na graça de Deus, porque eu tenho um pouco do conhecimento da graça de Deus. Eu vou transformar o exterior à minha volta, usando aquilo que está dentro de mim, que é a graça do Senhor. E vou falar de Jesus, mas com sabedoria, não é Jesus. Não, é com sabedoria no momento certo. Amém? Eu vou falar. E é a partir do meu interior renovado, nascido de novo. E assim a igreja da Antioquia, ela prosperou. Ela foi uma igreja de sucesso, porque ela deu prioridade à liberdade em Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Que verdade é? A palavra do Senhor. Amém? Agora, através dessa cooperação, desse amém conjunto, amém é assim mesmo, isso fortalece ainda mais a união. Amém? Fortalece mais a união. E os líderes da igreja, eles não permitiram que as diferenças daquelas outras pessoas que vieram para trazer confusão, eles não permitiram que as diferenças dividissem a igreja. Amém? Antes, buscaram a solução dos seus corações, lendo aquela carta, aceitaram aquilo, aplicaram aquilo, honraram a Deus e edificaram a igreja. Amém? Muitas vezes Deus não tem que falar nada, Ele já falou o que tinha que falar. Agora somos nós, é nossa vez de agirmos de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Amém? Maturidade em Cristo, irmãos. Veja o que é que Deus quer de mim. Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Olha Deus a falar conosco. Ó ser humano, Ele, Deus, já te revelou o que é bom.
O que estás à espera de mais o quê? Quer saber mais de Deus? Ele já te revelou o que é bom. E o que Yahweh exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, já sabes como é, que ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Ele não tem que sempre responder-nos, porque nós temos a palavra de Deus, ou não, irmãos? Vamos agir de acordo com a palavra. O justo viverá da... Amém? O justo viverá da fé. E aqui a Bíblia lembra-nos, aqui, essa passagem aqui, é algo que é intemporal, algo que é para toda a história da humanidade, não é? Algo que você e eu, como filhos de Deus, nunca nos devemos esquecer, que é que pratiques a justiça de Deus, as coisas de Deus, que pratiques a verdade, a justiça de Deus, que ames a misericórdia, aleluia, e a lealdade, não vamos enganar ninguém, não é? E que andes humildemente na companhia do teu Deus, que tenhamos comunhão com Ele. É assim, irmãos. Não, eu vou orar para Deus me mostrar. Porque já tens a palavra, vai te mostrar, mas o quê? Age de acordo com a palavra. Amém? Então, maturidade espiritual nada tem a ver com rituais de repetição, com orações, palavras repetidas. Isso é carne. Não vamos lado nenhum com isso. Não tem nada a ver com isso. Maturidade espiritual em Deus. Estou a falar maturidade espiritual em Deus. Aleluia. Tem tudo a ver com nós alinharmos os nossos corações alegremente aos princípios e aos preceitos de Deus na sua palavra. É, não é? É fácil, irmãos. Nós é que temos que cavar os nossos próprios poços. Não, vem aí um profeta de Deus naquela igreja. Eu vou lá, pode ser que ele tenha uma palavra para mim. A palavra que ele tem é a confirmação que você já sabe no seu coração. Então você já sabe, vai lá fazer o quê? É ou não é? Agora, perante o silêncio de Deus, em momentos como estes, o silêncio do Senhor, os líderes da igreja de Antioquia, lá em Atos 15, nós também, tal como eles, nós podemos também enfrentar situações, ter que tomar decisões, cujos resultados nós vamos fazer sem saber bem se o resultado vai dar certo ou mal, mas é aquilo que diz a palavra, é aquilo que nós vamos fazer. E pode até haver alguma oposição, mas se é da palavra de Deus, ela vai em frente. Porque a palavra do Senhor não volta para o Senhor vazia, não é? Antes cumpre para aquilo que foi enviado. Em nome de Jesus. Então, glória a Deus. É nesses momentos de silêncio que Ele não nos fala. É como se Ele nos estivesse a convidar a nos inclinarmos a Ele. Como fez João, né? Inclinou a cabeça no peito de Jesus. A nos inclinarmos no Senhor. Enquanto usamos a sabedoria que Ele nos deu, através da sua palavra e do seu Espírito, o discernimento que Ele nos deu através do seu Espírito, que o seu Espírito cultivou em nossos corações. Então vamos em frente, em nome de Jesus. Irmãos, a igreja tem que praticar isso. Tem que praticar isso. Cavar os nossos próprios poços, aprender a voar por nós próprios, na fé com o Senhor. A verdade é que Deus confia. Eu repito, Deus confia mais em nós do que nós próprios confiamos em nós. Medite nisso. Você é bênção. Você é bênção. Porque você é bênção, Deus confia em si. Você não é miserável, só faz erros, só toma decisões erradas. Não. Você tem aquele que é sábio habitar dentro de si ou não? Você tem a palavra de Deus escrita nas tábuas do seu coração ou não? Então muitas vezes nós não confiamos tanto em nós próprios como Deus confia em nós. E quando nos falta essa confiança em nós próprios, a fé não resulta.
Pode bater a cabeça nas paredes se você quiser fazer, orar até ficar com a cor do arco-íris na cara, nada vai acontecer. É assim, irmãos. Temos que crer na palavra e agir na palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos avançar com fé. E nunca se esqueça que nessa tempestade, esse mar tenebroso aí, com altas ondas em nossas vidas, que se levantam problemas, dificuldades de vários tipos contra nós, para nos derrubar, para nos desanimar, para nos desviar da fé e sei lá mais o quê. Amém? Em toda essa tempestade, nós devemos continuar a navegar as nossas vidas confiantes no Senhor nosso Deus. Amém? Enfrentar estas situações, não fugir delas. Aleluia. Sabe por quê? Porque aquilo que foi bom para o apóstolo Paulo é bom para si e é para mim. A tua graça nos basta. A tua graça nos basta. E eu confio em ti, Senhor. Não, vamos orar. Temos que orar 550 dias de jejum. Viva a palavra, aplica a palavra em nome de Jesus. Amém? Uma coisa é orar e ficar sentado e não fazer mais nada. Outra coisa é agir na palavra de Deus. Então, tenhamos nós de tomar decisões importantes e sérias, tomar escolhas, enfim, muito sérias em nossas vidas, ou tenhamos nós de viver com simplicidade, na fidelidade do Senhor nosso Deus, dependendo dEle. Saiba uma coisa, Ele sempre, mas sempre confia em si. Ele está consigo. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Você é especial. Deus confia mais em si do que você próprio confia em si. Você diminui-se com a sua autoimagem. Você tem que ter uma autoimagem, aquela que Deus olha para si e vê em si. E não aquela que você pensa que o diabo diz: tu não presta, tu não sabes nada, tu não tens não sei o quê. Não! Você é mais que vencedor em Cristo. Você tem a palavra de Deus. Você tem a unção de Deus. Amém? O Espírito Santo habita em si. Você tem o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Você não é um pobre coitado. Amém, queridos? Bata o pé em nome de Jesus. Foi por isso que Ele morreu na cruz por nós. Aleluia, para sermos seu povo. Olha aí. Deus está sempre conosco. Se você estiver em busca da orientação de Deus, tem que receber sabedoria para certa coisa na sua vida. E você não ouvir nada da parte de Deus. Nada. Só mesmo silêncio. É porque Ele está a dizer: é filhote, é filhota, eu confio em ti, pá. Eu sei, porque eu vejo o som do teu coração. Eu sei que lá dentro do teu está lá o que tu precisas. Cava o teu poço, vai buscar e aplica na tua vida. Viva a palavra e aplica na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém? E nós, se assim fizermos, vamos tomar a decisão correta, irmãos. Oh Deus, às vezes tomamos decisões, não sei se é isso, mas eu sinto que é assim, mas não tenho bem a certeza, mas eu vou tomar, porque é de acordo com a palavra de Deus, vou tomar. E você toma, e as coisas vão de bem para melhor, sucesso, e lá na frente você vai olhar para trás e dizer: glória a Deus, ainda bem que tomei essa decisão. E não a outra que eu queria, que eu achava que é a que estava certa. Porque parece sempre mais difícil aquilo que Deus tem para nós, do que aquilo que nós queremos para nós. Confie no Senhor seu Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Assim, que tipo de decisão, que tipo de escolha é que você tem a tomar hoje na sua vida? Aleluia. Então fala com o seu paizinho, o Senhor seu Deus, reflita na sua palavra. Aleluia, amém? E confie no Espírito Santo, avance pela fé, de acordo com a palavra, e toma as suas decisões, faça as suas escolhas de acordo com a palavra. E Ele está lá para o apoiar. Amém? Então, e quando, ou se em dúvida,
Lembre-se do exemplo da igreja da Antioquia. Para mim, é tremendo esse exemplo. É uma igreja que se manteve firme na graça de Deus. Firme. E por causa dessa firmeza, a igreja fomentou unidade. Impactou o mundo. De então, à sua volta. Não é? Aleluia. E seguiu a palavra de Deus em seus corações. Para a honra e glória ao Senhor Jesus. Mesmo, muitas vezes, ter que morrer, ter que ser um mártir por Jesus, ter que ser morto pelos inimigos. Mas eles não deixaram a fé, irmãos. Amém? E porque eles foram valentes, então, estamos aqui hoje. Agora é a nossa vez. Sermos valentes, sermos cumpridores da palavra. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua sabedoria, Senhor. Nós temos o Teu ADN em nosso espírito, Pai. Nós temos o Teu ADN em nosso espírito, Pai. Nós temos os Teus valores em nós, Pai. Nós que nascemos de novo, nós que nos enchemos com a Tua palavra, nós que fomos cheios com o Teu Espírito, nós que usamos o nome de Jesus, a Tua palavra como uma espada, Pai. Nós temos o Teu ADN,